Alguns anos atrás eu tive uma conversa com um irmão da igreja, né, e ele me disse que ele passou bons anos da sua vida. Ele disse 10 anos, mas eu não acreditei. Ele falou, passei 10 anos da minha vida tomando antigripais e remédio para resfriado, porque meu nariz vivia entupido, eu vivia espirrando, meu olho vivia lacrimejando. E de tanto que esses sintomas não o deixavam, ele foi tirar a prova e foi se consultar no médico. Então ele descobriu que ele não vivia resfriado e que não estava gripado, mas que ele tinha rinite alérgica, cujos sintomas são muito parecidos, sim. Ou seja, esse irmão passou 10 anos, como ele disse, tomando antigripais e remédio para resfriado, e que trouxeram um alívio, sim, mas que nunca foram eficazes de acabar de vez com a coriza, com o espirro e com as lágrimas. Ele desperdiçou bons anos da sua vida lutando contra a doença errada, fazendo um tratamento errado. E a gente é capaz de fazer isso não só com a nossa saúde, mas com um monte de coisas em nossas vidas. Por exemplo, existe um programa na TV. Eu assisto TV por causa das minhas filhas, tá? E vocês vão perceber, existe um programa no canal chamado Animal Planet, que se chama Insane Pools. Põe um slide aí, por favor, Donguinho. Que esse cara que está no meio, ele se chama Lucas. E Lucas, ele constrói as piscinas mais elaboradas e as mais caras dos Estados Unidos. O valor de uma piscina, ela ultrapassa em muito o valor de uma casa. Ela começa em $200 mil, e teve um episódio que o budget da piscina foi de mais de $1 milhão. O cara pagou mais de 3,5 milhões de reais por uma piscina. E num dos episódios, quem contrata essa equipe, quem contrata a equipe de Lucas, é um renomado professor de golfe dos profissionais, alguém de renome no PGA. Esse professor e a sua esposa, eles tinham uma casa enorme, na beira do mar, lá na Flórida. Eles tinham o requinte, o privilégio de poder ver o pôr do sol, todos os dias, lá sentados na sua sacada. Mas apesar dessa casa ser imensa, ser maravilhosa, ela tinha um problema: a piscina. Essa piscina foi reformada várias vezes, e toda vez que a reforma acabava, eles conseguiam usá-la por 1 ou 2 semanas, porque as rachaduras voltavam a acontecer, voltavam a aparecer. Então Lucas e a sua equipe começaram a demolição, eles começaram a reparar a piscina, e eles perceberam então que o projeto dessa piscina estava todo errado. Eles chegaram a encontrar madeira no lugar de concreto. O material usado era tão pesado que ele impedia a coaptação das bordas. Isso fez com que surgisse um buraco enorme por dentro de tudo. Ou seja, era isso que causava a rachadura. E esse casal, sem saber de nada, por anos gastou milhares e milhares de dólares tentando arrumar somente a superfície, sem perceber que o problema era outro, que o problema era o buraco que existia lá no fundo. Talvez na nossa caminhada cristã, talvez na sua caminhada cristã, você esteja lutando anos a fio, focado em um negócio, anos a fio, querendo combater algo na sua vida, mas que você não vê a solução do problema. Mas a grande verdade é que a nossa vida com Cristo, a nossa necessidade por Deus, muitas vezes ela é resumida na nossa vida de pecado. A gente só quer que Deus resolva o nosso pecado. O nosso relacionamento com Deus se baseia apenas em perdoar os nossos pecados. E a gente acha que é só isso. Isso tem que acontecer porque o pecado é monstruoso, o pecado é destruidor, o pecado nos afasta de Deus. Mas a gente não pode viver só esse ciclo. A reflexão que eu gostaria de fazer com vocês nessa manhã é que a nossa vida com Cristo, a nossa necessidade por Deus, vai muito além do pecado. E para isso eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, 2 versículos apenas, 26 e 27. Gênesis 1, 26 e 27. Ele diz assim: então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre os pequenos animais que se movem rente ao chão.
Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Quando a gente pega para ler Gênesis, a gente fica maravilhado nessa parte da criação, ao ver como Deus criou todas as coisas do nada. De como Ele criou a luz, de como Ele criou os céus, como Ele fez a separação da terra seca e das águas. Como Deus Ele criou os luminares, o sol, a lua, as estrelas. Como Deus fez nascer e fez brotar plantas, árvores, vegetais. E quando o cenário estava todo montado, quando o cenário estava pronto, é que Deus coloca o homem ali, como seu representante, como seu mordomo. E o homem, como mordomo de Deus, ele tem uma dura tarefa a cumprir. Ele tem que nomear, dar nome a toda a criação. E Deus sabe que é um trabalho árduo, e é por isso que Ele resolve criar uma auxiliadora para o homem. Ele cria a mulher. E a mulher, enganada pela serpente, que é Satanás, ela desobedece a Deus e come do fruto proibido, o fruto do conhecimento do bem e do mal. Ela não só come, mas também ela dá ao seu marido, que comeu também. Então, descobertos na desobediência, descobertos no pecado, eles são expulsos do jardim do Éden, eles são expulsos da presença de Deus. E geralmente nós mantemos o foco nisso, na queda. O nosso enfoque muitas vezes recai sobre a ideia do homem não querer mais ser a imagem de Deus, mas do homem querer ser a sua própria imagem. E que agora, a parte do seu Criador, o homem vive uma vida miserável. E não só isso, o homem vive com um vazio do formato de Deus em seu coração, como diz Blaise Pascal. O homem que se rebela contra Deus, que quer ser Deus, vive hoje sem saber como é ser Deus. Ele vive de maneira miserável. E para trazer esse homem de volta, Deus coloca o seu plano, um plano de salvação em ação. E o seu plano é simples: enviar o seu filho para sofrer o castigo que o homem merecia. Enviar o seu único filho para pagar o preço que o homem não conseguiria pagar. Deus vai enviar o seu filho para salvar o homem que decidiu dar as costas ao seu Criador, se rebelando contra tudo aquilo que era mais puro e mais santo. E é claro que se o nosso enfoque fica nisso o tempo todo, se a gente pensa nessa parte o tempo todo em Gênesis capítulo 3, o tempo todo, e a gente acha que é só isso, muito provavelmente nós vamos achar que a solução de todos os nossos problemas está no fato de nos livrarmos do pecado. Mas se você é cristão como eu, e você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, porque você crê que a obra dele na cruz nos livrou do pecado e da morte, a pergunta que nós temos que nos fazer nessa manhã é: por que se Jesus já nos resgatou, nós vivemos ainda de forma miserável? Porque se Jesus já pagou a dívida, quitou a dívida daquilo que trouxe desgraça para toda a criação, por que a nossa vida cristã ela anda em frangalhos? A gente não consegue crescer e viver ela plenamente. A grande verdade é que o nosso problema não está apenas no pecado. O nosso problema está na criação. Ai, herege, ficou muito tempo lendo umas coisas esquisitas. O problema da criação é outro. A criação não tem problema nenhum. Porque quando Deus formou o cenário todo que eu falei, Ele disse: é bom. Quando Deus formou o homem, Ele disse: é muito bom. A nossa miséria persiste, mesmo depois de ter sido perdoados, ela está ligada à maneira como nós fomos criados. E como é que nós fomos criados? São os 2 versículos que nós lemos hoje. E que, se você perceber, e no hebraico, no original, está no plural mesmo.
Façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Existem duas linhas de pensamento. Uma que diz que Deus está no seu trono, diante da sua corte celestial com os seus anjos, e Ele está dizendo aos seus anjos: vamos criar o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Mas é uma ideia forçada, porque a Bíblia não nos diz que o homem foi criado à imagem de anjos. Mas existe uma segunda linha, que diz que Deus está falando no plural, porque Ele está num relacionamento íntimo. Que está no plural porque é o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo que estão nessa conversa. São os três que estão decidindo criar o homem, a sua imagem conforme a sua semelhança. É esse relacionamento perfeito que está acontecendo. E só um parênteses, se você pensar que Jesus está nessa conversa, e que Jesus sabe que esse homem que eles vão formar e criar vai desobedecê-los. Jesus que está nessa conversa, que está concordando em criar o homem, sabe que esse homem que eles vão criar e formar vai traí-lo, e que ele vai ter que vir sofrer o castigo desse homem, e que ele mesmo vai ter que pagar o preço pela vida e pelo resgate desse homem. É por isso que Apocalipse 3:8 diz que Jesus é o cordeiro condenado desde antes da fundação do mundo. Ou seja, Jesus não foi um plano B de Deus, pessoal. Não estavam os três lá conversando e viram: o homem pecou, e agora o que a gente faz? Não, vai lá meu filho, resolva essa parada para nós. Não é. O que nós podemos pensar é que o plano de salvação, ele precede o plano de criação de Deus. É isso que acontece. Isso já estava planejado. Mas voltando ao sermão, o que a gente percebe que esses três têm, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é esse relacionamento perfeito. E Deus nos criou, e Deus te criou para que você pudesse participar desse relacionamento. É para isso que você foi criado, para poder participar do relacionamento do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não porque Ele precisa de você, é porque Ele simplesmente quis assim. E quem vai pontuar isso de maneira bem bacana é Matt Chandler, no seu livro O Resgate da Redenção. Coloca para mim aí o slide, Donguinho, por favor. Esse é um livro, cara, que eu recomendo a leitura dele. A gente tem aqui no café, está acabando, nós só temos 3 unidades. Mas esse livro é um livro fantástico de você ler, porque Matt Chandler, depois dessa citação, ele vai seguir o livro inteiro falando do Evangelho por essa perspectiva. E o que Matt Chandler vai dizer? Vai dizer o seguinte: o primeiro homem e a primeira mulher precisavam de Deus, é claro, mas não porque tivessem caído ou fossem pecadores. Eles precisavam de Deus simplesmente porque eram humanos. Ele nos criou desde o início para viver numa relação de amor e de dependência com Ele. A nossa necessidade por Deus vai além do pecado. Nós precisamos sim ser perdoados do pecado, sim. O tempo todo, sim. Mas a nossa vida cristã não pode terminar nisso. Nós temos que ir além. Nós temos que ir viver a maneira que nós fomos formados. Nós fomos formados e nós fomos criados para ter um relacionamento com Deus, meu querido. E a gente corre o risco de viver um ciclo nessa nossa vida cristã. E quem vai nos apontar esse ciclo é Paulo, na sua carta aos Romanos, capítulo 7, 8. Capítulo 7, Paulo vai dizer: ora, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se eu faço aquilo que eu não quero, não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Então Paulo vai desnudar o seu coração e vai dizer, olhar a sua situação e vai dizer: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo sujeito a essa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. O capítulo 7, Paulo está falando da escravidão do pecado. E Paulo então ele está desnudando o seu coração, porque ele se vê impotente em relação ao pecado. Ele não consegue fazer nada em relação ao pecado. A única solução que Paulo acha
é Cristo Jesus. Mas nós sabemos de tudo isso. Nós ouvimos falar disso. Nós cremos nisso. Nós cremos na morte que trouxe vitória. Nós sabemos de tudo isso. Mas o problema é nós permanecermos nesse ciclo o tempo todo. Quem me livrará do corpo dessa miserável homem que sou? Ai, graças a Deus em Cristo Jesus. Aí peca de novo. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Cristo Jesus. Quem me livrará? A gente vive esse ciclo tão pequeno de achar que a nossa necessidade, que Deus tem, que a parte primordial que nós temos com Deus é Ele acabar com o nosso pecado, nos perdoar do nosso pecado o tempo todo. Paulo, para não deixar os cristãos se acomodarem, ele escreve o capítulo 8. E o capítulo 8 começa com portanto já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. E Paulo vai além. Ele vai dizer: pois vocês não receberam um espírito para escravizá-los novamente, para vocês temerem, mas receberam um espírito por meio do qual vocês são adotados como filhos. E por esse espírito nós clamamos, Abba Pai. O espírito testemunha ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. É um outro nível. Se no capítulo 7 a luta é contra o pecado, Paulo está dizendo, Cristo venceu. Agora existe o capítulo 8 que é um outro nível. Que é um nível onde o pecado não domina. Mas é um nível onde você precisa crer que você foi adotado e que você faz parte da família desse Deus para viver um relacionamento verdadeiro, de amor e de dependência. É isso que você precisa fazer. E por mais que você seja perdoado, por mais que Cristo tenha morrido por você, se você não for para esse nível superior, para esse outro nível de relacionamento com Deus, você vai continuar vivendo como um miserável. Porque você foi criado para se relacionar com Deus, e é aí que está a sua miséria. Agostinho diz, fizeste-nos para ti. Anselmo da Cantória diz, o homem só é plenamente feliz quando ele cumpre o papel pelo qual foi criado. E você foi criado para se relacionar com Deus. Meu querido e minha querida, se você vive a sua vida cristã somente baseada em pecados e perdão de pecados, você é como aquele irmão que passou anos da sua vida combatendo a rinite com antigripais. Você é como esse casal que gastou milhares de dólares reformando a superfície enquanto o problema estava lá dentro. Os sintomas foram aliviados por um tempo, mas eles só foram resolvidos quando o real problema foi identificado. Talvez você crê em Cristo, que Ele te perdoou, você está salvo. Mas o que você precisa fazer para sair dessa miséria que você vive na sua vida cristã, é se relacionar com Deus. É isso que você precisa fazer. O problema da criação está na maneira que nós fomos criados. Nós fomos criados para nos relacionarmos com Deus. E o pecado nos atrapalha, mas a Bíblia diz que Cristo já nos livrou disso. No fundo, meus queridos, tudo que você precisa fazer é se relacionar com Deus. É disso que você precisa. Você precisa sair desse ciclo de achar que é só pecado, de que é só necessidade. Você precisa ir para esse nível, o nível de se relacionar com Deus. Que o nosso bondoso Deus e Pai, que nos livrou do pecado através do seu Filho Jesus, possa nos guiar através do Santo Espírito, para mantermos com Ele um relacionamento verdadeiro, de amor e de dependência, para que assim, até o nosso problema da criação seja resolvido. Eu queria orar com vocês nessa tarde.